Jesus continue no nosso coração. O tema é muito interessante quando a gente fala de ciência e espiritismo, porque a nossa doutrina, ela foi baseada em estudos, ela foi baseada em pesquisas. Tem muita gente que não aceita a doutrina espírita como ciência, porque diz que não dá para levar no laboratório, pesar, medir, né? Mas ciência não é isso. A palavra ciência vem, né? A origem dela é conhecimento. Isso é ciência. Quando Kardec codifica a doutrina, ele não fundou a doutrina, ele não inventou a doutrina, né? Ele apenas organizou porque já existia. Pega a Bíblia e nós vamos ver quantos e quantos e quantos fenômenos espirituais sempre existiram. Ele começa a organizar e ele começa a atrair os dois times. O time do contra e o time do a favor. Muitas criaturas que se chegaram a Kardec, se chegaram como cientistas para provar que aquilo era alguma espécie de fraude. Foi o caso de William Crookes, um grande cientista contemporâneo a Kardec. Ele foi contratado pela sociedade para ir lá e provar que aquilo era algum tipo de fraude. E você vê, caramba, faz 30 anos que você se propôs a provar que isso tudo era um grande engano e você não fala nada. Ele faz uma declaração. Depois de 30 anos, eu não só não tenho nada a declarar contra essa doutrina, como se me deixassem, eu teria muito a acrescentar. Então, e aí? Qual foi a grande recomendação de Kardec? Depois da codificação da doutrina, ele deixou algum tratado de como dar passe? Algum regulamento para baixar espírito? Qual foi a preocupação de Kardec? A transformação moral da criatura. Jesus dizia, vá e não peques mais. Ele estava falando o quê? Transformação moral da criatura. Porque o que é pecado? Pecado é o que eu faço contra o meu desenvolvimento. Pecado é cada pisada de bola que eu dou. Porque o que eu faço para o outro, muitas vezes faz parte do destino e da necessidade do outro. Mas o que eu faço é responsabilidade minha. Então, pecado, na realidade, é todos os desvios e todos os atalhos que eu pego para fugir do meu destino. E qual é o meu destino? Jesus disse, sede perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Kardec, você descrever desencarne é que nem descrever nascimento. Cada um é um. Um vê tudo, sente tudo, percebe tudo, e o outro parece que levou uma tijolada na testa e acordou daqui a um tempo. Não é assim? Isso depende do quê? Do grau de desenvolvimento e de esclarecimento da criatura. Então, porque um relato não bate com o outro relato, um invalida o outro? Não é que nem nascimento. Tem parte que leva 5 minutos, não chega no hospital. Tem parte que leva 2 dias. Ué, qual que está errado? Não tem errado. Cada um está atendendo às possibilidades de cada um. O desencarne é igual, o relato do plano espiritual é igual. Claro que um espírito de luz, quando desencarna, vê o quê? Muita luz, muito amor, muita flor, muita cor, né? E tem aqueles que saem correndo da morte, que nem o diabo da cruz, porque não quer saber de jeito nenhum. Não está refletindo aquilo que sente. A consciência está contando que está faltando muita coisa, não é agora, dá mais um tempinho, vamos nos harmonizar melhor. Não tem grandes preocupações. Kardec pergunta assim para os espíritos, como é que eu sei quando uma manifestação espiritual é minha ou é uma influência espiritual?
Não sabe. Como é que eu sei se aquele impulso que eu estou tendo está vindo de mim mesmo ou de uma influência? Não sabe. Os espíritos influenciam na nossa vida? De ordinário são eles que vos dirigem. Nossa, será que nós estamos tão ferrados assim? Não, gente! Porque eles podem nos influenciar, eles podem nos dirigir, mas quem determina a sintonia somos nós. Divaldo é intensamente influenciado por Joana de Ângeles. Quer mais um favor? Não é verdade? Os nossos mentores não estão tão poderosos assim, mas no momento que a gente se esforçar e a gente se aperfeiçoar e a gente desenvolver o maior objetivo da criatura, que é o amor, nós também vamos ter esse tipo de sintonia. Nós vamos também ter esse tipo de manifestação. Ciência é o conhecimento através de um método. Então, o que Jesus propôs foi ciência, que a gente entrasse e se dedicasse a isso. Kardec pede: amai-vos e instruí-vos. A instrução é fantástica. A instrução abre caminhos. Nós temos os cientistas da nossa época que têm feito um trabalho fascinante a respeito de divulgação da doutrina espírita. Eu não sei se vocês já tiveram, provavelmente já tiveram contato com o pessoal da transcomunicação. Pessoas que estudam hoje a comunicação espiritual independente da ação física do médium. Através de imagens e sons, através de aparelhos, de computadores, de televisores, eles vão captando a imagem numa frequência e numa velocidade, reproduzindo numa outra frequência, numa outra velocidade e captando mensagens. Temos o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, você já deve ter tido oportunidade. Ele é mestre na USP, ele é um neurocientista. Dá para imaginar? Você fala, né? É um neurologista, a gente já fica impressionado. Ele é um neurocientista. Ele fala da doutrina espírita de uma forma fantástica. Ele encara qualquer materialista, ele encara qualquer criatura contrária, ele prova com a competência e com o respaldo científico dele. Ele fala: me desculpe, mas materialismo é burrice. Ele fala com todas as letras. Ele encara isso. E, no entanto, Dr. Sérgio, algum tempo atrás, dizia numa palestra que ele devia pagar comissão para os centros espíritas. Porque o estrago que os centros espíritas estavam fazendo na cabecinha das criaturas estava dando muito lucro para ele. Porque a pessoa chegava no consultório arrebentado. Ai, eu preciso encarnação. Ai, eu sou um espírito vinculado, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. Gente, na doutrina não tem nada disso. Por isso a instrução é fundamental. Porque às vezes a gente fica delegando, terceirizando o conhecimento. Pergunta para alguém: e se aquela criatura estiver enganada? E aí, baseados no apoio de Kardec, com tudo que ele nos trouxe através da ciência dele, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Leitura da codificação é fundamental. Você tendo a codificação como base, você tem discernimento para saber se aquilo é uma verdade, ou é quase uma verdade, ou é uma intenção de verdade. Nós temos todos os recursos na mão. Que Jesus nos ilumine. E que essa ciência e esse amor realmente possam estimular em nós a condição de uma melhora eterna. Muito obrigada a vocês por noite.